Olá, o ponto de vista de hoje vai falar sobre imposto de renda. Eu recebo a advogada e membro da Comissão de Direito Tributário da OAB Campinas, Ana Carolina Scopin Charnet. Bem-vinda, Ana. Obrigada, agradeço muitíssimo o convite. Ana, a primeira pergunta é: o que é o imposto de renda? Como é que ele funciona e qual que é a finalidade dele? Bom, o imposto de renda é um dos tributos que nós temos instituídos no nosso país. Ele é um tributo que grava, que taxa, incide sobre a renda, que sempre presume um acréscimo patrimonial. Ou seja, ele sempre vai incidir sobre uma grandeza nova, algo que se acresce a um patrimônio de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica. Você pergunta desde quando ele existe, como surgiu, né? Ele é um imposto que ele é bastante antigo. E ele é muito comum, não só aqui no Brasil, mas em vários outros países. É muito comum que se tribute a renda, assim como o consumo. São grandezas que são bastante utilizadas como base de cálculo para efeito tributário, né? Porque o que muitos questionam assim, a gente tem muitos impostos, eu tenho impostos sobre o produto, sobre a venda do produto, e aí também tem um imposto sobre o empresário, por ele ter funcionários, mas daí o funcionário que recebe também paga. Por que disso? Então, na verdade, a gente precisa dividir um pouquinho isso aí para tentar entender um pouco melhor. A primeira parte da pergunta está completamente com razão, não temos nem como contestar isso. Nós temos um número de tributos muito grande. Isso dificulta não somente a compreensão do sistema, por isso se fala muito, é burocrático o sistema tributário no Brasil, e realmente é difícil você explicar. Um estrangeiro os estrangeiros têm muita dificuldade de entender como isso funciona, e um grande número de tributos também com a mesma denominação. Você fala em PIS/COFINS, PIS/COFINS importação, então isso acaba gerando confusões. Mas a gente precisa dividir um pouquinho aí a pessoa jurídica e a pessoa física. Então, os impostos que incidem na pessoa jurídica, no caso do imposto de renda, eles visam alcançar o lucro gerado por essa pessoa jurídica. Ao passo que, na pessoa física, aquele acréscimo patrimonial que a pessoa física, a pessoa natural, teve ao longo do ano. O questionamento que inevitavelmente vem é por conta desse grande número de tributos. Porque, assim, é comum as pessoas físicas serem tributadas, não só aqui no Brasil, mas em outros países também. Então, isso não é uma invenção nossa. Mas o problema é que quando a gente olha o contexto, então, olhando tudo que incide, e aí é que vem esse questionamento, a pessoa jurídica já paga tanto e a pessoa física também. Então, precisaria, talvez, o que equalizaria melhor o sistema seria uma distribuição melhor, uma redução do número de tributos, que também são questões que, ao longo do tempo, vão e voltam, né? Existem projetos de lei nesse sentido, inclusive. Mas tem essa diferença entre o que se tributa na pessoa jurídica e o que se tributa na pessoa física. Eu conversei com alguns comerciantes do centro de Campinas e eu vi com eles a opinião deles sobre o imposto de renda. A gente vai ver agora o primeiro deles falando. O imposto de renda, ou a taxa, ou qualquer imposto que a gente pague de um modo geral, ele sendo bem aplicado, sendo bem revertido, é válido. Agora, o importante é que ele seja voltado para a educação, para a cultura, para a saúde, principalmente. Então, aí a gente paga, mas sabendo que ele vai ser direcionado para isso. Esse seria o mais importante. Tem países no mundo que se pagam um imposto de renda muito alto, mas a pessoa ou o consumidor, ou quem que seja, a população, tem um serviço de acordo com aquilo que ele paga, coisa que não acontece aqui. Bom, Ana, a gente viu aí o VT, o que você tem a dizer sobre a fala dele, sobre os investimentos do imposto de renda? Esse é um grande problema, sem sombra de dúvidas, é o que causa esse tipo de percepção na população e o que motiva tanta gente a questionar e a contestar o nosso sistema tributário. O grande problema, tem problemas no que tange aos tributos em si, né, as espécies tributárias vigentes, mas existe uma questão que é posterior a isso, que é como é que esse dinheiro é aplicado. Aí a gente, na teoria, né, na teoria jurídica, sob enfoque estritamente jurídico, isso não seria mais uma questão tanto de direito tributário, mas de direito de finanças públicas, direito financeiro. E é essa falta de transparência que provoca essa indignação, porque realmente nós temos leis que definem onde será aplicado os Existe uma recursos. destinação específica para o imposto de renda? O imposto de renda existe. Na verdade,
vou voltar um pouquinho, um passo atrás, só para a gente entender um pouco melhor. Nosso país é constituído na forma de uma federação, então nós temos a União, os estados e os municípios. A União é hoje quem tem a competência, desde a Constituição de 88, para a instituição do imposto sobre a renda. E de diversos outros impostos e também contribuições e tudo mais. Os estados têm impostos que são da competência deles e os municípios também. A União, obviamente, por ter um alcance maior, ela arrecada mais. Então, e os estados têm diferenças entre si, assim como também os municípios. Então, para buscar uma igualdade, ou uma diminuição da desigualdade, acho que seria o termo mais correto, a própria Constituição define algumas regras para repartição das competências. Então, por exemplo, do dinheiro arrecadado, a arrecadação do imposto sobre a renda, 49% do volume total arrecadado, ele é destinado a fundos estaduais, a fundos municipais. Então, ele é repassado. A União fica com 51%, com os 51% remanescentes. Isso está na Constituição Federal, então é uma obrigação que a União faça isso. Só que, na verdade, existe, dos 51% que fica com a União, ela tem previsão para aplicação na saúde, na educação, em programas sociais, no Bolsa Família, programas de reforma agrária. Então, existe uma destinação para esse valor. O grande problema é que a gente não consegue, nós como cidadãos, não conseguimos acompanhar isso. A gente não tem nem como saber se ele é bem aproveitado. Exatamente. Existe uma dificuldade. Existem mecanismos para isso. Tem o Tribunal de Contas da União, que em tese é responsável por auditar toda a aplicação desse recurso. Mas é muito difícil esse acompanhamento. Ele não vem claro para a população. Então, ao mesmo tempo que nós temos que concordar quando se diz que nós não vemos o retorno, porque talvez não houvesse a necessidade de uma apuração tão sofisticada com relação à aplicação em si, se nós tivéssemos o retorno na forma de serviços públicos, educação, saúde e tudo mais, que pela Constituição são direitos assegurados a todo mundo, né, a todos os cidadãos. Então, como isso não existe na prática, acaba gerando essa percepção de que eu não consigo identificar para onde é que vai toda a arrecadação proveniente do imposto de renda. Não só do imposto de renda, mas de outros impostos também, né? A gente volta já já. O ponto de vista de hoje fala sobre imposto de renda. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista falando sobre imposto de renda com a advogada Ana Carolina Scopin Charnet. Ana, a gente viu um vídeo anteriormente, a gente vai ver outro vídeo com opinião de comerciantes daqui de Campinas para você poder comentar em cima. Vamos assistir. Bom, eu vou falar primeiro como pessoa física. Como pessoa física, fazemos as declarações anualmente, mas o que nós percebemos é que a cada ano o ganho vem achatando, porque a tabela de imposto de renda ela é sempre maior do que o que você consegue angariar de recursos. Então, a cada ano você vai pagando mais imposto. Haja visto que você veja aí quantos dias do ano nós precisamos trabalhar para pagar o imposto para o governo. Então, o imposto de renda é algo leonino mesmo. Ele não tem, inclusive, um retorno para a sociedade em termos de benefícios. Veja como está hoje a educação, a saúde, a segurança pública. Está um caos e você não vê o recurso sendo usado corretamente dentro daquilo que a sociedade necessita. Bom, Ana, a gente viu ali a opinião sobre os recursos é a mesma, mas ele fala sobre o tamanho da mordida do leão. Ela realmente é muito grande? Existem faixas para a incidência do imposto de renda. Então, no Brasil, nós temos 5 faixas. Tem uma faixa de isenção, que é pessoas que recebem até... Nesse ano, na próxima declaração, quer dizer, referente ao ano de 2014, a isenção está na faixa de R$ 1.787,77. Dá em torno de 26 mil por ano. Exatamente. Então, quem recebe até esse valor mensalmente não recolhe imposto de renda, aí tem uma segunda faixa que incidiria a alíquota de 7,5%, uma terceira faixa de 15%, uma quarta de 22,5% e uma quinta e última faixa
de 27,5%, que seria a maior na nossa tabela. Essas faixas existem porque, pela Constituição, o imposto de renda ele tem que ser progressivo. Ele tem que ser progressivo no sentido de que, quanto maior a renda, maior deve ser a alíquota incidente. Isso porque existem princípios jurídicos que têm que ser respeitados, um de muita importância, de suma importância no direito tributário, o princípio da capacidade contributiva. Ou seja, o imposto incide sobre a renda, como eu falei anteriormente, sobre algo que acresceu ao meu patrimônio. Eu não posso ser tributado no meu patrimônio, porque isso não é renda, não é uma riqueza nova, é algo que eu já tinha e que não saiu do meu patrimônio, permanece comigo. Então, o imposto de renda grava sempre uma renda nova, um valor, uma riqueza nova. Essas faixas, elas existem para tentar contrabalancear e deixar a tributação o mais igualitária possível. Poderia vir o questionamento se a mordida é muito grande. A alíquota é alta? Nominalmente, uma alíquota de 27,5%, fazendo uma comparação com outros países do mundo, não é alta. Isso é fato. A gente tem, por exemplo, países que tributam, a Suécia tributa 57% a renda, Holanda 52% a renda. Na verdade, segundo um levantamento feito por uma empresa de auditoria, a KPMG, no ano de 2013, dentre 99 países em que se analisou a incidência do imposto de renda, o Brasil ficava na 58ª colocação, ou seja, a nossa alíquota não é tão alta em relação a outros países do mundo. Mas não tem a conta não chega a não bater na relação com, por exemplo, a inflação? Esse que é o ponto. A questão é, já que nós fizemos a opção por um sistema escalonado de alíquotas, é preciso que isso acompanhe o poder econômico do dinheiro, ou seja, acompanhe a inflação. Senão eu perco poder de compra, eu perco riqueza. Então, nominalmente, a nossa alíquota pode não ser tão elevada, mas aí vem os outros problemas. Eu não tenho um acompanhamento dessas faixas de tributação de acordo com os índices inflacionários e, ao mesmo tempo, como nós falamos, eu não tenho uma transparência tão grande na aplicação dos recursos. Então, talvez um sueco consiga contribuir com 57% da renda porque ele recebe como retorno, uma série de serviços públicos, enfim, de necessidades para a sua subsistência com as quais ele não precisa despender mais gastos, coisa que aqui não acontece. E como que são definidos a taxa que vai ser cobrada de cada faixa de rendimento? São cálculos que o governo faz, a administração pública faz, para tentar eleger categorias de pessoas que sejam um pouco parecidas. Existe uma regra, uma conta que chega no valor, na porcentagem exata ou não? Não, aí são cálculos mesmo que são feitos pela administração pública, mas um ponto que ganha muita importância é que nós, no nosso sistema, nós temos a renda, que é sobre o que incide, mas nós também temos as despesas, que devem ser dedutíveis. E esse ponto, particularmente, eu sempre achei ele muito pouco explorado, porque nós temos dedutibilidade, por exemplo, com instrução. No Brasil, com educação. No Brasil não é muito comum, é sabido o problema que nós temos no que toca à educação pública, principalmente nas universidades nem tanto, mas nos níveis anteriores sim, né? Na educação de base é problemática, o que leva muita gente a ter que socorrer da iniciativa privada para ter isso. E nós temos esse limite, essa despesa, que é uma despesa dedutível, ela acaba sendo limitada. Então, nós temos problema não somente nas faixas, mas também nessa questão do que eu posso deduzir ou não. Então, um dependente, será que o valor atual de dedução por dependente tem R$ 2.000, 156,52 anuais? Mas muita gente também acaba não sabendo disso, né? Que pode deduzir. Então, é importante, é sempre importante uma análise com um contador, se for uma situação um pouco mais complicada, se socorrer de alguém que tenha um conhecimento mais técnico, para que você possa se utilizar de toda essa gama de direitos que você tem e que às vezes as pessoas não sabem. E essas deduções, elas também acabam sendo problemáticas porque o valor delas também não acompanha a inflação. Então, ao mesmo tempo que eu tenho as faixas um pouco que paralisadas, eu acabo tendo também deduções que não acompanham os índices inflacionários, o que acaba gerando essa percepção de que, ora, eu sou muito tributado, apesar da alíquota nominal não ser tão elevada em comparação a outros países
do mundo que se utilizam de alíquotas maiores. Ana, um outro ponto também é sobre a restituição. Por que o dinheiro ele é retido para ser restituído depois e muitas vezes com juros? Pois é. A restituição, aqui no Brasil nós temos é um mecanismo, na verdade, que a administração pública se utiliza. Tem um lado muito positivo que é para facilitar a arrecadação, que é a retenção em fonte. Então, a retenção em fonte ao longo do ano, o contribuinte ele tem uma parcela dos seus rendimentos já levada à tributação, já descontada. Falo isso no assalariado, acontece no assalariado, mas também no autônomo. Existem retenções até, eventualmente, dependendo do tipo de serviço, na contratação de uma pessoa jurídica por outra pessoa jurídica. E há diversas situações em que eu tenho a figura da retenção em fonte. No caso específico do imposto de renda na pessoa física, ao longo dos meses, então, vai se antecipando essa tributação, só que na ocasião da entrega da declaração de imposto de renda, por que ela chama declaração de ajuste? Porque eu vou pegar a minha renda oferida no ano calendário anterior, que no Brasil corresponde ao ano civil, iniciado em 1º de janeiro e finalizado em 31 de dezembro, e dessa renda eu vou descontar todas as despesas que são dedutíveis e levar ao ajuste. É esse o ajuste. Ou seja, o governo garante que ele vai receber um imposto. Ele antecipa. Ele antecipa para depois ele ver se ele precisa devolver ou não. Exatamente. Ele prefere devolver do que não receber. Exatamente. E, ao mesmo tempo, isso tem um lado positivo, olhando sob o enfoque da arrecadação, porque você facilita quem fiscalizar. Então, isso facilita também o trabalho, no caso da Receita Federal, que não precisa ir contribuinte a contribuinte para checar essas antecipações. Ela vai diretamente na fonte pagadora, que é uma só, e já tem todas as informações, os dados relativos à retenção em fonte. Eu costumo dizer, assim, uma brincadeira, que quando nós temos a restituição, na verdade, nós deveríamos ficar tristes e não felizes, porque, na verdade, é dinheiro nosso que foi antecipado e que nos está sendo devolvido. E esse dinheiro acaba sendo usado pelo governo? O governo tem as regras, ele não pode, ele tem o orçamento, todo ano é aprovado um orçamento e tudo mais, ele não pode fazer uso indiscriminado desse valor, ele precisa ter as reservas para devolver, logo depois da finalização do prazo para a entrega da declaração do imposto de renda, que sempre é o último dia útil do mês de abril, já se inicia um pagamento das restituições, então esse dinheiro precisa sim estar disponível. E nesse ponto existe todo um controle e não se tem notícia de problemas com relação a isso. Por outro lado, o contribuinte precisa sempre estar atento para que preste as informações corretamente, senão ele cai em malha fiscal. Quando a sua restituição... Chamada malha fina. A malha fina, exatamente. Quando a sua restituição não é liberada de imediato, pode ser um problema em uma informação que você indicou na sua declaração de imposto de renda. E aí, isso é um ponto importante também para as pessoas saberem. Os dados da sua declaração de imposto de renda, eles são cruzados com as informações prestadas, por exemplo, por fontes pagadoras. Você se utilizou de uma despesa médica, a clínica médica tem declarações específicas que ela informa o recebimento e você informa o pagamento. O seu plano de saúde, a mesma coisa. Ele presta também essas informações à União Federal, à Administração Pública Federal. E quando há o cruzamento dessas informações e não há uma sintonia, ou seja, você informou algo que a sua fonte pagadora não confirmou, é o que enseja a malha fiscal. E aí a sua restituição, sim, é bloqueada, não é liberada de imediato. Hoje, dada o grande nível de informatização que nós temos, você consegue ter acesso a esse apontamento de imediato. Quando você consulta a sua declaração de imposto de renda... Você já sabe se vai ser retido ou não. Você sabe se está retido ou não. Em muitos casos, a Receita Federal já indica qual é o problema, já te coloca a opção de retificar, que é possível retificar, isso também é um ponto importante. Fiz alguma coisa errada na minha declaração, informei um dado equivocado, apresenta uma declaração retificadora para corrigir esse dado, para evitar que nesse cruzamento com N outras bases de informações que a Receita Federal dispõe, exista essa alguma divergência contradição que bloqueia a sua restituição. Ana, a gente tem um outro vídeo do mesmo comerciante, ele fala agora como pessoa jurídica, vamos dar uma olhada. Como empresário,
Da mesma maneira, a gente tem uma carga tributária forte, apesar de estarmos hoje no Simples, que facilita um pouco, mas a quantidade de tributos indiretos, quando a gente compra uma mercadoria, a carga de tributos que tem lá dentro, você acaba não conseguindo repassar isso para o custo final da mercadoria, você tem as suas margens cada vez mais achatadas, o poder de compra do mercado diminui, com isso você tem volume menor de venda, haja visto a recessão que nós estamos hoje aí. Isso daí, Ana, dá para concordar com o que ele fala? No caso da pessoa jurídica, eu trouxe até alguns dados aqui de arrecadação, só para a gente ter uma ideia. Então, são dados extraídos do site da Receita Federal, então são dados disponíveis. Entre janeiro e outubro do ano passado, o imposto de renda pessoa física, quase 25 bilhões de reais, a arrecadação. No imposto de renda pessoa jurídica, quase 108 bilhões. Então, são volumes expressivos de arrecadação desses tributos. No caso da pessoa jurídica, ela tem, além do imposto de renda, eu entendo quando ele fala um pouquinho, né, sobre a ótica do empresário, além do imposto de renda, ele tem outros tributos que também incidem na sua operação. Ele comenta até do Simples, que é um sistema simplificado de tributação, ou seja, você unifica num único recolhimento vários outros tributos. Então, você não faz um recolhimento específico para imposto de renda, ou contribuição social, PIS ou COFINS, e outros, dependendo se for comércio ou prestação de serviços, você faz um recolhimento unificado, né? Centralizado. Mas para uma pessoa jurídica do lucro presumido ou do lucro real, você tem uma série de tributos que incidem. Então, imposto de renda e contribuição social. Isso é até curioso, porque o imposto de renda e a contribuição social, eles incidem sobre praticamente a mesma base. E isso pelo nosso sistema, isso é aceitável, mas eles incidem realmente. A base de cálculo de ambos esses tributos, ela é muito similar. Então, isso é o que causa essa... Eu não consigo repassar, porque eu sou muito tributado na pessoa jurídica. A dificuldade é um contexto econômico também, que hoje, no momento atual, dado um retorno do processo inflacionário também, você percebe uma diminuição no poder de compra de uma forma geral, né? A culpa não é só do imposto de renda. Não é só do imposto de renda. Eu acho que o sistema, na verdade, teria que ser um pouco melhor organizado. Na verdade, é como eu disse no início, tributar a renda é comum. Fazendo uma breve pesquisa, pode-se verificar que vários países se utilizam dessa grandeza para efeito de tributação. O problema é que aqui a gente acaba tendo uma burocracia, um número maior de tributos, o que, sob o enfoque do comerciante ou do empresário, fica difícil até de administrar. Um outro ponto são as obrigações acessórias que decorrem disso, aqueles deveres instrumentais, as declarações que toda pessoa jurídica está obrigado a apresentar. Tudo isso encarece, porque você precisa ter todo um pessoal mais especializado para fazer. Precisa ter contador, precisa ter tudo mais, né? Precisa. Ana, a gente volta já falando desse assunto. O ponto de vista de hoje fala sobre imposto de renda. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista que hoje fala sobre imposto de renda com a advogada Ana Carolina Scopin Charnet. Ana, a gente vai ver agora um outro vídeo de um comerciante de Campinas dando a opinião dele sobre o imposto de renda. A minha opinião é que o imposto de renda ele poderia ser melhor aproveitado, né? Em termos de... Aliás, todos os nossos direitos de trabalhista, tributarista, deveria ser um pouco mais aproveitado. A minha opinião é essa, que eu acho que... Sei lá, eles não aproveitam tanto assim, cobram demais, as taxas são muito altas, não só do imposto de renda, como todos os outros impostos, encargos, né? Olha, tudo que vem que tira da gente, do empresário, ele afeta alguma coisa, né? Você deixa de investir dentro da sua pequena empresa, deixa talvez de melhorar o seu ambiente de trabalho. Bom, ele sintetizou praticamente o que os outros dois já falaram. Mas a sensação que a gente tem é que falta um pouco de transparência, não só a transparência no investimento, mas também a transparência do funcionamento do imposto de renda. É realmente isso? São muitos termos técnicos, não é tão acessível assim? Não tem como negar que acaba sendo um pouco técnico. Até
pela construção do nosso sistema tributário e até se ingressarmos nessa questão da repartição das receitas, dos mecanismos como isso é feito. Então, acaba sendo um pouco técnico, acaba sendo difícil até de compreender. Dentro até do que ouvimos na entrevista, um ponto que é importante e que demonstra até de alguma forma o atendimento, em certa medida, dessa questão da transparência. Recentemente, ano passado, no ano anterior, nós tivemos a Lei da Transparência Fiscal, que obriga todos os comerciantes, qualquer pessoa que venda uma mercadoria, a indicar no corpo da nota fiscal o montante dos tributos incidentes. Isso ainda é muito embrionário, eu diria que é uma semente, porque é impossível a conta. Mas tem algum efeito prático também isso? Então, o efeito prático, o que eu acho que é um avanço em relação a isso, não é isso que vai resolver os nossos problemas definitivamente. Não é sabendo quanto, se de 100 eu paguei 20, 40 ou 80 de tributo, é que será resolvido. Mas dá alguma dimensão de quanto do preço do produto é tributo. Tem vários países, os Estados Unidos são um exemplo, que o valor do tributo vem destacado na nota. Então, você vai adquirir uma mercadoria, você tem um preço e quando você passa ao caixa, esse preço é acrescido do tributo. Não se negocia considerando o tributo. Aqui não é assim. O comerciante, o empresário, ele faz o seu preço considerando todos os tributos incidentes. Isso até acontece porque nosso sistema é particular nesse sentido, em relação às pessoas jurídicas. Não há uma tributação sobre o valor nominal da mercadoria. Eu tenho N tributos que incidem por dentro, que estão na base, que compõem o preço. E é isso que torna dificultoso compreender de um preço X quanto é tributo. A lei da transparência, eu não acredito que ela vai resolver os nossos problemas, definitivamente. Mas ela dá alguma dimensão de colocar para as pessoas, começar essa percepção de, ora, quanto eu pago a título de tributo quando eu adquiro uma determinada mercadoria. Então, nesse sentido, eu acho bom. Ela ainda precisa de muitos avanços, tivemos muitas dificuldades no início, não se sabia muito direito nem quem é que estava obrigado e um ponto, não havia penalidade para quem não cumprisse, as bases para a indicação do valor do tributo também não são muito claras, mas é um início. Acho que para facilitar para o cidadão comum começar a compreender o sistema e começar a compreender em termos numéricos a nossa carga tributária, é algo que pelo menos isso simboliza também reduziria esse sentimento de mau investimento, do meu dinheiro estar sendo roubado pelo governo e tudo mais, né? Exatamente. Acho que de alguma forma tenderia a diminuir isso. E somado a essa questão, um outro aspecto que reforça a dificuldade na compreensão, eu vou sair um pouquinho do campo do imposto de renda, mas é mais para ilustrar. No caso do ICMS, nós temos o ICMS aqui no estado de São Paulo incidente a uma alíquota de 18%, mas na verdade ele incide sobre a mesma base, então é uma alíquota de 18%, que na verdade a alíquota real chega próximo a 22%. Então são sistemas que são fórmulas numéricas, nós temos leis tributárias que têm verdadeiras fórmulas para você chegar no valor, que são difíceis de compreender, são de difícil compreensão do cidadão comum. Não posso nem exigir, não é nem possível se exigir que alguém conheça esses detalhes da forma como a tributação se dá aqui no Brasil. E, de alguma forma, qualquer mecanismo que traga uma maior transparência ou que também da cobrança de quanto se paga e, de outro lado, da aplicação dos recursos, sempre será bem-vindo. Porque acaba funcionando como um facilitador para trazer, até para aproximar a administração pública do cidadão, que é, ao fim e ao cabo, o objetivo. Nós somos a administração, né? Eles nos representam, mas nós temos que estar próximos a eles também. Sobre essas novas regras, Ana, que começam a valer a partir deste ano, o que a gente tem para destacar? Pois é, esse ano foi um ano de muita discussão. O cenário econômico, sabidamente, está mais complicado e até em função disso houve uma preocupação
que as faixas de tributação do imposto de renda acompanhassem de uma forma mais efetiva essa realidade econômica. Em razão disso, a Administração Pública Federal e o Congresso Nacional muito se discutiu a respeito de qual o reajuste a ser aplicado, qual o percentual a ser aplicado. O Poder Executivo, inicialmente, a União não queria um reajuste em percentual superior a 4%, foi o que foi proposto inicialmente, mas depois de muita negociação, se chegou a um ponto em comum aí de se aplicar um reajuste de 6,5% para a faixa, especificamente para a faixa da isenção. Em razão disso é que adveio no último dia 10 de março uma medida provisória 670 de 10 de março de 2015, que alterou a legislação, estabelecendo para que a partir do mês de abril de 2015, ou seja, isso vai valer, vai ter reflexos na declaração do ano que vem, para fins de retenção mensalmente, mas na declaração do ano que vem, uma faixa de isenção, ela subirá, né, a partir de abril, de R$ 1.787,77, que é o valor de hoje, para R$ 1.903,98, refletindo esse 6,5% de reajuste. Esse percentual não foi aplicado a todas as faixas. Nas faixas inferiores está variando entre 4% até 6,5%. Ana, a gente também teve algumas alterações em relação às deduções. Como é que fica isso? Então, com relação às deduções, também houve um reajuste no valor das deduções. Então, as deduções com dependentes, a partir da declaração exercício 2016, ano calendário 2015, haverá uma modificação no valor da dedução com dependentes, no valor da dedução com escolaridade. Então, essas despesas elas foram reajustadas em aproximadamente 5,5%. Tudo isso visando trazer a realidade tributária mais próxima da realidade efetiva da vida das pessoas, né? Um ponto com relação à dedução com escolaridade que é bastante questionado é que existe uma limitação. Então, afinal, para que limitar algo, estabelecer fixamente um valor, sendo que na prática o que se gasta, o que se despende com escolaridade ao longo do ano supera bastante esse limite, né? Então, até por isso, na doutrina, é uma questão muito mais jurídica do que prática, mas existem muitos doutrinadores que questionam isso, né? Alegam uma ilegalidade. Isso não vai influenciar no que toca à preparação da declaração de imposto de renda, mas é importante colocar um senso crítico, né? Para todo mundo refletir a respeito disso. Afinal, por que ter a limitação de um valor com escolaridade, sendo que na prática se gasta muito mais? E com relação ainda às deduções, e aí até um aviso para todo mundo, né? Já que estamos na fase da preparação, da confecção aí das declarações, com relação às despesas médicas, até em função de um histórico aí, em que se sabidamente alguns contribuintes acabam desnaturando aí um pouquinho a utilização de um benefício, e indicando despesas que na verdade não aconteciam, não ocorriam e tudo mais. A Receita Federal tem se atentado muito para isso. Então, uma especial atenção na hora de informar na sua declaração o valor da despesa médica, verifique não tentar enganar ninguém ali. Se verifique se os dados indicados estão coerentes ao dado da sua nota fiscal, do seu recibo, se no recibo também, se no documento fiscal. Na nota fiscal eletrônica isso não acontece tanto, mas se foi um recibo, se está claro o nome do profissional, o endereço, o registro dele no órgão de classe, manter esses documentos pelo prazo mínimo de 5 anos, mínimo 5 a 6 anos pelo menos, até que haja o curso aí do prazo que a Receita Federal pode questionar. É importante a manutenção de todos esses documentos, porque o fisco a gente sempre pode olhar os últimos 5 anos. Então, é importante a manutenção dessa documentação em ordem, disponível, porque se você receber aquela mensagenzinha quando consultar sua declaração de que a declaração foi incluída em malha fiscal, você tendo os documentos, se dirige à Receita Federal, esclarece com muito mais agilidade, se for o caso, retifica, e não fica aí com essa pendência fiscal que te impede de uma restituição ou, eventualmente, até de uma certidão negativa, né? Ana, a gente já está terminando, se tiver alguma coisa que você quer falar aí para o final. Pois é, então, nessa fase de entrega de declaração de imposto de renda, é sempre bom atentar
existem algumas situações que são muito particulares e que talvez precisem de um olhar um pouco mais apurado. Então, casais que se divorciaram, que têm filhos, como vai ficar isso na declaração do imposto de renda? Então, assim, cuidado, procurem alguém, um contador, um auxílio mais técnico. Qualquer dificuldade tem que procurar uma ajuda. Qualquer dificuldade. É sempre melhor procurar uma ajuda antes e informar corretamente do que se arriscar num procedimento que depois pode vir a ser questionado. Então, a notificação fiscal que advém depois, se você não tiver os documentos de uma forma ágil ou rápida ou não encontra, porque assim, o tempo vai passando e naturalmente as coisas vão sendo esquecidas, é mais fácil de localizar um documento. Então pode de repente vir uma autuação, você ser penalizado por alguma coisa que poderia ter sido esclarecida lá atrás. Então nessa época de entrega de imposto de renda, sempre importante contar com um auxílio técnico, colocar as informações de uma forma que seja sustentável, compreensível, guardar memórias de cálculos. São dicas bastante simples, mas que é sempre bom reforçar porque facilita a vida do contribuinte, facilita a vida do fisco também, que tem essa informação mais clara e tudo mais. E evita qualquer erro. Obrigado, Ana, por ter Imagina, eu vindo. que agradeço o seu convite e fico à disposição. Tá, joia. Esse foi o Ponto de Vista, que falou hoje sobre o imposto de renda. A gente volta num próximo programa.